São já mais de 20 mil os portugueses que sofrem da doença de Crohn e de colite ulcerosa e o número não para de aumentar. As causas são desconhecidas, mas as dificuldades estão na ordem do dia e já chegaram à Assembleia da República. A petição pela melhoria das condições dos doentes foi entregue há cerca de 2 semanas e propõe, entre outras medidas, que o portador de uma doença inflamatória do intestino tenha acesso prioritário ao WC. O objetivo é acabar com as situações de humilhação pública para o doente. Nos Estados Unidos, a batalha legal de Ellie Bain, doente de Crohn, que foi impedida de usar a casa de banho de uma loja quando tinha 14 anos, resultou na mudança da lei. E em Portugal, será que vai acontecer o mesmo? A discussão é já a seguir. E para nos ajudar a perceber melhor a importância desta petição e como é viver com uma doença inflamatória do intestino, contamos com a presença da Ângela Silva. A Ângela sofre da doença de Crohn, que a obrigou a reformar-se por invalidez. Um aplauso para ela. Muito obrigado, Sandra, por estar aqui connosco, Ângela. Ao lado está o Pedro Francisco. O Pedro sofre de colite ulcerosa desde os 22 anos, mas garante-nos que esta doença tem estado adormecida, não o impede de comer uma feijoada de vez em quando. Um aplauso também para ele. Muito obrigado. Obrigado. Depois precisávamos da opinião De uma especialista. Exatamente. Contamos ainda então com a presença da doutora Marília Cravo, é médico-gastroenterologista, portanto vamos começar, já vamos à sua doutora para nos explicar realmente então o que é que vem aí de boas novidades, com certeza que também devem existir para estas doenças, que são doenças crónicas, mas de facto ninguém espera. No caso da Ângela foi muito novinha, não foi? Sim. 25 anos, não é? Sim. Como é que percebeu que a coisa estava a acontecer? Porque é uma doença, tanto quanto eu sei, também tenho alguém muito próximo que sofre do assunto. Há alguns anos atrás não se falava e era até difícil de diagnosticar. Pelo menos há umas 2 décadas atrás. No seu caso, isto começa tudo a dar sinais quando? Aos 25 anos, nunca associei a nenhuma doença, a nada. Fui associando, coincidiu com o Natal, com a passagem de ano, fui associando aos excessos de Natal. Mas tinha dores, tinha coisas? Tinha dores abdominais, tinha muitas dejeções, diarreias constantes, comecei com muita perda de peso. Só quando comecei com perdas... E não ligou muito, não é? Não. Que é o que nós fazemos sempre aos 25 anos, não é? Porque aos 25 anos somos imortais e nada nos atinge, foi desvalorizando. Não é? E o que é que fez? O que é que fez? Quando começou a perder peso, começou a perceber que, bem, isto aqui... Ainda andaram ali uns meses, isto desde dezembro até abril, e só quando comecei a ter perdas de sangue diárias em todas as dejeções é que se fez o clique e pensei... Olha, e tinha aquele problema que é muito normal no Crohn e também na colite ulcerosa, que é a aflição. Sim. Que é a pressão. Tenho que resolver isto, não é? Tenho que fazer uma dejeção e tenho que ter uma casa de bem perto. Isso já estava a manifestar-se na sua vida? A necessidade imediata. Imediata, porque as pessoas não têm noção. É uma coisa de segundos, não é? Olha, isto valeu-lhe uma reforma por invalidez. Sim, aos 28 anos. Isto como é que se encaixa uma coisa dessas? Não se encaixa. É muito complicado. Ver-nos aos 28 anos sem qualidade de vida, sem perspectivas de futuro e nos apresentam uma pensão de invalidez. Ou isso, ou estar em casa sem receber nada, sem fazer nada, porque sair de casa é uma aventura. É uma aventura. Todas as saídas são estudadas. É angústia, não é? É angústia. Eu não tinha noção disso, mas eu tenho uma pessoa na minha família que me contava isso. Eu, para ir sair, para ir jantar com a família, para ir a qualquer sítio, eu tenho que estar tudo muito bem planeado. Sim. E mesmo assim pode haver um problema, não é? Exatamente. Há uma vez que ficou em alguma situação embaraçosa? Muitas. Muitas. É horrível. Sim. É horrível. Porque quem não sabe o que está a passar é uma situação altamente humilhante, não é? Sim. Portanto, porque há aqui uma série de coisas, para já não é de facto a parte do nosso corpo, digamos, mais simpática para se falar, não é? Exatamente. E falar, olha, eu preciso ir a uma casa de banho é uma coisa muito difícil. Sim. Já vamos até ao episódio que tem a ver com esta petição, mas agora vamos falar ali com o nosso amigo, o Pedro, não é? Sim. Que também é muito jovem. 30. Mas, e a colite foi-lhe diagnosticada com? 22. Eu, por acaso, pensava que não era tão comum nos homens, mas a doutora Marília já nos vai... Como é que se manifesta? O que é que sentiu? Exatamente os mesmos sintomas que da Ângela. Eu comecei a ir mais vezes à casa de banho, comecei a ter perdas de sangue, deixei andar, também uns 2
2, 3 meses no máximo. Pensou, isto passa. Pensei, isto vai É um passar. desarranjo, é um desarranjo. Isto vai passar, mas não passou. Resolvi ir ao hospital na altura. Disseram-me que não devia ser nada demais. Deram-lhe os calmantes, Um calmante e uma pomadinha. Que devia ser qualquer uma fissura quê? no ânus. Uma pomadinha para pôr no ânus. Que qualquer É um fissura. calmante. É. Sim, porque as dejeções depois provocam uma irritabilidade, Sim, não é? sim. E como já eram algumas, mais ainda. Mas não resolveram, como é evidente. Voltei a ir a segunda vez e tive que fazer alguma pressão para verem o que era, porque não tinha a mínima lógica manter-me assim, porque eu ia vir embora exatamente com a mesma receita. Ora, no seu caso era muito complicado, porque o Pedro é empregado de balcão, não é? Sim. Portanto, não podia estar a meio de uma solicitação de um cliente a Sim, dizer atenção, senhora. vou ir à casa bem. Isso. Quer dizer, complicadíssimo. E agora, como é a vida com esta doença? Normal. Agora é normal. Normal. Agora. Sim. Dá 3 anos para cá é normalíssimo. O que é que mudou? Já vou à casa de banho a quantidade de vezes de uma pessoa normal. Sim, mas isso porque fez uma medicação especial, não é? Sim. Eu tomo o Mira de 15 é em isso? 15 dias. É um medicamento biológico que é tipo a insulina. Eu auto-administro-me e faço uma vida normal. E não tem, mas chegou aqui a falar-se na possibilidade de ser ostimizado, de determinada altura, Se caso o Mira não funcionasse, o passo seguinte seria esse. e isso é assustador, não é? Isso. Aliás, Muito assustador. chegou a ser ostimizada. Durante 2 anos. Isso é horrível, não é? Quer dizer, é horrível, eu peço desculpa às pessoas que estão lá em casa, lá em casa que provavelmente estarão a padecer, nesta palavra eu não queria que ela saísse com esta força, mas é de facto uma situação de grande desconforto para a pessoa que tem que viver com aquele saquinho. E depois reverteu, eu não sabia que se revertia. Sim, no meu caso foi possível fazer a reversão porque a intenção era que o intestino estivesse em repouso para poder recuperar mais facilmente. Quantas vezes foi operada? Ao todo, 5. Meu Deus. Tão novinha. Doutora Marília, conte-nos lá, bom dia. Olá, bom dia. Bom muito dia, obrigada. conte-nos Bem-vinda. lá, bem-vinda. O que é isto? Que doenças são estas do intestino? São doenças, bom dia, muito obrigada Bom pelo convite dia. por estar aqui. Por isso, as doenças inflamatórias do intestino, as duas principais é a doença de Crohn, como a Ângela, e a colite ulcerosa, como ao Pedro, e são duas doenças inflamatórias crónicas em que o organismo, o sistema imunológico do indivíduo doente deixa de tolerar a flora bacteriana. Fazem parte daquelas doenças autoimunes. É como se o sistema imunológico pensasse estas bactérias são salmonelas ou são bactérias patogénicas que dão doença e por isso tem que as eliminar. E então o indivíduo fica como se tivesse uma gastroenterite cronicamente, aquela quadra de diarreia sempre, por vezes sangue, sobretudo na colite ulcerosa, e por isso a terapêutica é sobretudo acalmar essa resposta inflamatória e imunológica inadequada, porque de facto é a nossa flora bacteriana que temos. Quando o intestino não está bom, agora é muito frequente dizer-se que o intestino é o segundo cérebro, não é? A senhora provavelmente concordará. A flora, a microbiota, não é? Exatamente. Quer dizer, tudo está lá dentro, Exatamente, digo eu. sim. Portanto, o intestino, quando não funciona bem e tem este tipo de problemas, realmente tudo, as pessoas perdem peso, não é? Podem ficar anémicas, só alguns dos quadros, não é? Exatamente. Pronto, faz parte do quadro das manifestações clínicas. Crohn, porque pode envolver desde a boca ao ânus, a perda de peso, a falta de apetite, febre, enquanto na colite ulcerosa só envolve o intestino grosso, o cólon, e por isso essas manifestações de falta de apetite, perda de peso não estão tão frequentes e é mais frequente o sangue, que na doença de Crohn não é tão frequente. Quer num caso, quer no outro, há gradações, ou seja, há casos mais graves, por exemplo, na doença de Crohn, que é a que eu conheço melhor, há pessoas que têm manifestações mais leves e depois há outros casos muito graves, E não é? outros conseguem controlar mesmo. Tanto num caso como no outro, podemos distinguir formas mais extensas ou menos extensas da doença, mais graves ou menos graves. E de acordo com esse espectro de gravidade, de localização de manifestações, temos tratamentos adaptados. E, de facto, progredimos imenso nas últimas 2 ou 3 décadas, sobretudo desde a década de 2000, como referiu o Pedro e provavelmente Com a este- Ângela, com este com os medicamento. biológicos, O que é exatamente. isto? Conte lá. Os biológicos chamam-se biológicos porque, como eu vos disse, nestas doenças inflamatórias há uma resposta autoimune inadequada, nós pensamos que aquela flora é patogénica, então vamos produzir moléculas
que vão dar esta diarreia, este sangue, estas úlceras no intestino. Os biológicos são anticorpos monoclonais que vão bloquear essas moléculas que originam. Por isso, são medicações, chamam-se biológicos, porque eles não são produzidos numa fábrica normal, são produzidos num sistema vivo. Por exemplo, existe anticorpos monoclonais de ratinho, que foi o que o Pedro, eu tive ali a conversa com o Pedro antes de entrarmos para aqui, tinha feito antes, e estes humanizados, que ele já referiu, o MIRA, que são anticorpos humanizados já produzidos pelo sistema humano, agora pelo ser humano. Agora, diferem daqueles fármacos habituais produzidos numa fábrica porque são produzidos em sistemas in vivo. E está incluído, portanto, tanto quanto sei, no caso do Pedro, pelo menos, são gratuitos, não é? Sim. E, portanto, e administrados pelo hospital, não é? São cedidos pelo hospital e eu administro em casa. Depende, há uns, o Pedro há bocado disse como a insulina porque é subcutâneo, há outros biológicos que são de administração endovenosa, há uns doentes que respondem a uns que não respondem a outros, por isso temos aqui, e de facto nos últimos anos estão a explodir as investigações e também os novos fármacos. No Crohn também? No Crohn também, aliás, a terapêutica, apesar... Se me permite, aqui tenho um testemunho pessoal a dar, porque de facto acompanhei uma pessoa muito, muito perto e a pessoa em questão foi diagnosticada há cerca de 40 anos. E foi muito difícil diagnosticar e esteve à beira de uma peritonite porque não se conseguia... aliás, entrou num quadro já para a primeira operação, num quadro quase peritonite. Portanto, já não estamos nesse tempo. Não. Eu não sou médica há 40 anos, sou desde 85, mas de facto ainda me lembro. De facto, os casos de Crohn... E primeiro que chegasse lá foi difícil. E depois, pronto, de antes era muito mais raro. Infelizmente, nós agora estamos com incidências cada vez maiores, por isso mais importante do que o número absoluto é o número crescente. E é isso que nos temos que interrogar, com porque é que isto está a aumentar. Está seguramente... Os genes são os mesmos. É o nosso estilo de vida. Tem que ser seguramente o estilo de vida. E há estudos recentes, por isso os genes são os mesmos que há 30 ou 40 anos. Por isso agora há mais doença, seguramente está relacionado com fatores do ambiente. Estilo de vida, comidas processadas, muito o que comemos, também muito com a teoria da higiene que já é muito, que é antiga, ou seja, em África ou países menos desenvolvidos, em que as crianças têm contacto logo, vão para o chão, vão para a terra, vão vacinando-se quase contra isto, não é? Portanto, a nossa vida ascética está a deixar-nos uns... Há essa teoria da higiene para todas as doenças autoimunes, nomeadamente as doenças inflamatórias, em que nós não vamos vacinando e por isso a certa altura temos esta falta de tolerância em relação a antigénios bacterianos ou virais ou outros, que se calhar noutros países menos desenvolvidos, com menos asepsia, já estamos um bocadinho mais Já vacinados. vamos voltar aos mitos que estão sobretudo agregados à alimentação, mas eu queria voltar aqui à Ângela, porque a Ângela era muito novinha e tinha um filho pequenino. Sim. Portanto, há ali um período da sua vida em que não pôde sequer desfrutar do crescimento. Acompanhar o crescimento dele. Eu, na fase inicial, nos primeiros anos, tinha internamentos constantes. Tinha uma média de 3 em 3 meses, dependia muito, mas por norma 3 em 3 meses estava internada a longos períodos. Mas e o que é que lhe faziam? Estabilizavam-lhe o intestino, era isso? Exatamente, porque no meu caso eu não respondia a fármaco nenhum, ou se respondia era negativamente. Mas o seu tipo, o seu grau já era... Eu tinha um Crohn severo na altura, que para controlar foi difícil, demorou alguns anos. E como é que fez com o seu filho? Como é que foi a vida naquela altura? Tinha uma estrutura de apoio impecável. Na altura tinha um marido que acompanhava o filho de perto, tinha pais que iam dando esse acompanhamento. E hoje como é que é a sua vida? Como é que faz a sua vida? Hoje, depois da colostomia, recuperei finalmente a qualidade de vida. A colostomia é tirar aquele... No meu caso, também... A ostomia é a derivação do intestino para a parede abdominal, onde as fezes são recolhidas por um saco. Teve aquele período de descanso? Aquele período de descanso, entrei em remissão, que é o que nós chamamos quando estamos controlados. E estou numa fase, revoltei novamente à fase ativa da doença, mas ainda num ponto aceitável. Portanto, hoje em dia faço uma vida... E a cabecinha, no meio disso tudo? É muito complicado. É complicado de gerir, desde tudo, desde a aceitação. Um bocadinho, não é? Sim. O primeiro passo, penso eu, pelo menos para mim era importante, era a aceitação da doença.
Eu sabia que era para a vida, então se é para a vida, eu vou lidar com ela da melhor forma que sei. Não há por que a pôr de lado, eu tenho que a levar para a frente. Mas acho que toda a gente fala, e no caso que eu conheci também foi assim, há um primeiro momento em que as pessoas não querem sair de casa. Sim. Porque vivem no terror de não ter uma casa bem por perto. Aliás, aconteceu uma vez assim, não foi? Sim. Num centro comercial, o que é que lhe aconteceu? Sim, foi-me negado o acesso a um WC, eu estava numa loja, pedi se podia utilizar, eu sabia que não existia um WC público, se podia utilizar o que era privado para funcionários. E a pessoa disse que não. Eu não tive tempo de explicar, eu não podia perder tempo a explicar que tinha uma doença inflamatória e que tinha uma necessidade urgente. Portanto, tive de sair dali o mais rápido possível. Infelizmente, às vezes não dá sequer para chegar ao carro. Não. Ou para chegar ao carro ou para chegar a Consigo, casa. Pedro. Também aconteceu, claro. Situações limite, tipo estas. Várias vezes. Uma vez fui ao hipermercado, por acaso já estava a colocar as compras no carro e aconteceu, já não deu tempo. Mas olha, Deu a também se cólica. isolou? Também se isolou? De início, sim. Sentia bastante dificuldade em ter vontade de sair de casa, porque a qualquer momento podia correr mal e... Porque as cólicas não dão, são muito rápidas, não é? Sim, a sim. progressão é muito rápida, dá a primeira, uma pessoa fica aflita, não é? E há logo uma sensação de alarme. Sim. Quem está à volta e conhece o caso fica alarmado também e de repente estamos todos à procura de uma casa de banho. É o único objetivo. Por isso é que vêem 5 pessoas a correr para um sítio, uma casa de banho, uma casa de banho. 5, 4, 3, 2, 1, não é? Diga. E às vezes num espaço de 150 metros, que era a distância de casa dos meus pais para onde eu morava, não chegava. Já não chegava a tempo. Entrava no elevador... Trouxe-lhe problemas profissionais? Teve que se... Não. A sua entidade patronal... Não, na altura entendeu. Vá lá, ótimo. Foram bastante compreensivos. Olha, há uma coisa que eu queria perguntar à doutora Marília, porque no caso do Crohn, eu peço desculpa, já se percebeu que eu tenho, de facto, aqui alguma proximidade com o assunto, mas e que se estabilizou e que hoje em dia está completamente controlado, ainda bem, porque antes apareceram outros problemas, mas a coisa estabilizou. Mas sempre ouvi dizer, doutora Marília, de um outro caso que eu conheço, que quando o Crohn não é bem tratado, pode levar até casos extremos de cegueira. Isto é verdade ou não? De cegueira, há dois casos, duas situações que podem explicar isso. Uma era, como a Júlia estava há bocado a dizer, até aparecimentos biológicos na década de 2000, era corticoides, E era a única isso. maneira, e isso dá cataratas, não é? E depois há outras que são as chamadas manifestações extraintestinais das doenças inflamatórias, podem ser cutâneas, podem ser aftas na boca ou podem ser oculares. Dentre as oculares temos as uveites, por exemplo, que não têm nada a ver com aqueles episódios de olho vermelho, conjuntivites que todos temos mais frequentemente. Na uveíte é um quadro que pode levar, de facto, a diminuição da acuidade visual. Por isso, são as duas situações em que eu posso ver envolvimento da visão, diminuição da visão ligado a isto. Mais frequentemente tratado com aqueles casos de antes muitos corticoides que se davam porque não tínhamos Então outros fármacos. eram mais os fármacos que levavam a isso do que a Exatamente, própria... os corticoides são fármacos extremamente eficazes e ainda hoje é considerado nas recomendações mundiais e europeias como o fármaco de primeira linha para tratar a doença ativa, tanto a colite ulcerosa como o Crohn. É preciso ver isso. Não está indicado para a manutenção. No entanto, quando antes não havia mais nada, era corticoides, com todas as complicações. E agora, o que é que, para onde caminhamos? Caminhamos para uma maior qualidade de vida destes doentes? Sim, muito mais. Felizmente que os casos, infelizmente como o da Ângela, em que são refratários a todas as terapêuticas, por isso nós temos as chamadas 2 tipos de tratamento. Ou é uma doença que é limitada no indivíduo, que não é muito novo, que é uma doença pouco extensa, pouco ativa, e nós começamos pelos tratamentos talvez menos poderosos, mas também menos tóxicos, e que depois caminhamos para aqueles que são mais eficazes, mas também com mais alguns perigos, nomeadamente neoplasias ou de infecções, que são os ditos biológicos. Se é um quadro num indivíduo muito jovem, uma doença muito extensa, com manifestações muito agressivas, fístulas, doenças perianais, doenças muito incapacitantes, nós começamos imediatamente com os biológicos. Isto é mais masculino ou mais feminino ou é a igualdade de género? Afeta os dois
géneros quase de forma quase equilibrada. Temos aqui muitas pessoas a manifestarem-se e, curiosamente, todas a falarem com diagnósticos. Por exemplo, a Paula Alves diz: eu tenho 21 anos e foi-me diagnosticada com a colite ulcerosa quando tinha cerca de 16. Portanto, muito novinha, muito novinha. É do adulto jovem, mesmo da infância é raro, mas nessa idade entre os 16 e os 19 anos, por isso são os adultos jovens eu imagino isto na adolescência com que é uma muito novinha, difícil com todos aqueles problemas. Ela diz: eu estou bem, mas tanto estou bem como tenho dores e hemorragias. Tem dores ainda? Sim. Isso de viver com dor é que é muito incapacitante, não é? Não voltou mesmo a trabalhar? Não. Mesmo que conseguisse, tinha de mudar de área, era atendimento ao público e, portanto, era incompatível, porque as idas ao WC constantes são incompatíveis com atendimento ao público. Vamos falar desta petição. Exatamente, Esta petição, concordam com ela. Em que é que esta petição pode, de facto, melhorar a vida das pessoas que têm estas doenças? Doutora, começamos por si. Pois é, esta coisa tão simples. Nós temos muitas vezes, a perspectiva do médico, não é? E o médico é que o intestino esteja cicatrizado e que não tenha úlceras e que o doente não tenha anemia. E depois temos a perspectiva do doente, não é? O doente quer ter uma qualidade de vida boa e esse garante de que, se ele precisar, pode ter acesso a uma casa de banho. Se calhar para o profissional de saúde nem lhe passa pela cabeça, mas eu de facto tive a oportunidade de ler e é uma questão muito relevante para eles, não é? E por isso, eles terem acesso aos um cartãozinho, é o cartãozinho que é um diz, que cartãozinho. explica, não é? Porque eles naquela... E nem uma pessoa tem que estar, mesmo que não esteja aflito, não tem que estar ali no balcão em que estão 10 pessoas ao lado, estar a dizer: olha, eu tenho uma doença do intestino e tenho diarreia. Isso é desagradável e, por isso, haver a oportunidade de mostrar um cartão e ser-lhe dado o acesso a um WC, eu acho que é muito importante. E, se calhar, é muito interessante nesta altura nós vemos isto a partir da iniciativa dos doentes e porque provavelmente os profissionais de saúde ou as pessoas, os deputados que estão na Assembleia não se lembrariam disso, não é? Nós preocupamos em ter... Não tinha tido aquela situação no Ministério Comercial. mais facilitada. Não é? Portanto, vocês estão com a petição, não é? Sim. Completamente, não é? A petição está a andar, portanto, qualquer pessoa pode... Já foi entregue. Já foi entregue, Sim. ok. Agora estamos à espera de que seja respostas, não é? Resposta e que haja uma iniciativa, de facto... Nós já tivemos reuniões com os grupos parlamentares, tivemos uma boa aceitação, vamos ver. Eu acho... outra das propostas é a isenção das taxas moderadoras também, Sim, não é? Como as doenças inflamatórias são doenças que levam os doentes a muitas consultas, muitos tratamentos. Estes doentes têm longos períodos de baixa, logo têm baixos rendimentos e tudo isto implica um custo elevado. Outra das vossas reivindicações é que esta doença esteja também inserida neste grupo das doenças altamente incapacitantes. Sim. Isto porquê? Porque não está, para já. Não está. O despacho já não é revisto há quase 30 anos. Pois. E faz todo sentido que assim seja, porque a doença é de facto incapacitante quando está em período. Deixem-me aqui partilhar convosco uma mensagem da Carla Fonseca, que diz que sofre desde os 23 anos com a doença de Crohn. Ao todo já fez 39 operações. É ostomizada, continua a trabalhar numa grande luta, mas o saco, diz ela, deu-me qualidade de vida. Até vou para a praia de biquíni. Sim. Portanto, isto é a normalização daquilo que é possível, não é? Sim, claro. Tem que ser assim, não é? Também fez o mesmo? Fiz o mesmo. Assim, a aceitação não é fácil, não. Aquele primeiro impacto pós-cirurgia é realmente aí que levamos o choque, porque há uma transformação física. Mas tudo compensa com a qualidade de vida, no meu caso, que aconteceu, tudo compensou isso. Fazia uma vida normal, perfeitamente normal, ia à praia, de biquíni, Pedro, quer acrescentar alguma coisa? Não. Está tudo dito. Está tudo dito. E a doutora, quero deixar aqui uma mensagem de esperança. Temos aqui gente a falar, muita gente a falar. Não, eu quero dizer, para já, uma mensagem de esperança, porque de facto é uma das áreas em que a investigação científica tem tido maior impacto em termos de atitudes terapêuticas, novos fármacos surgem constantemente. Este problema da ostomia, da colostomia ou do anzilia, como as pessoas conhecem, como há bocado a Júlia disse, quando nós temos um jovem que falhou as terapêuticas todas e nós fugimos, médicos, pais, o próprio doente que nem sequer se
percebe, fogem da colostomia muitíssimo. Na colite ulcerosa, que atinge só o cólon, eu devo-lhe dizer que os doentes que tenho ostomizados agradeceram-me e perguntaram porque é que não fizeram aquilo há mais tempo. E por isso também é preciso deixar esta mensagem. Os doentes com colite ulcerosa não ficam com uma colostomia definitiva. Há a hipótese de construir uma bolsa que é um novo reto à custa do intestino delgado e ficam a evacuar por baixo. E por isso, quando é uma doença, a cirurgia é a última arma terapêutica. Temos agora, felizmente, muitos fármacos novos que nos possibilitam um tratamento na maioria dos casos. Mas, de facto, um doente que vai, não estamos a falar de 5, 10 vezes, estamos a falar de 30 vezes, estamos a falar de fralda, estamos a falar de pessoas que estão magríssimas, que não conseguem, aqueles jovens que não conseguem ir à escola e que nós finalmente rendemos e que dizemos, vamos tirar este cólon que está completamente estragado para fora e construir uma bolsa e o doente a seguir aumenta. Não podemos ir embora sem falar na alimentação. Estes doentes têm alguma privação de alimento? Não devem ter. O médico deve ser capaz de, em período de remissão, de mantê-los com uma dieta normal. É isso que eu digo aos meus doentes. É um prazer da vida comer e nós, fora dos episódios de crise da diarreia em que toda a... Mas há alimentos que trazem chatices? Não há alimentos que dão chatice. A única coisa é no Crohn, quando há um aperto do intestino, por isso há uma forma da doença em que há uma estenose, um aperto em que nós recomendamos que não sejam comidas fibras. De resto, todos os doentes podem ter maior intolerância à lactose, mas eles próprios é que veem. O que eu digo aos doentes é que quer uma alimentação saudável. Claro que há o jovem, então, mas não posso ir ao McDonald's. Podes ir ao McDonald's, mas não deves, tal como eu também não devo. Pronto, e por isso, e isso aconteceu, não me esqueço, no hospital tinha sido um novo diagnóstico, há sempre aquela luta, aquela revolta contra o médico, não há mais ninguém para se revoltar, então posso ir ao McDonald's? Podes ir ao McDonald's, mas não deves, tal como eu. E passado 15 minutos estava a enfermeira do PIS a telefonar-me a dizer que o doente estava a comer um hambúrguer McDonald's com a minha autorização. Gerou ali algum conflito, mas eles... Enfim, a vossa vida também não é fácil, não é? Devem ter uma doença bem controlada, não há nenhuma indicação para eles fazerem qualquer restrição alimentar. O que eu lhes digo é aquilo que vocês consistentemente notem que vos faz mal, retirem. Agora não é, hoje tive diarreia, vou tirar isto, hoje tive diarreia, vou tirar... Não, isso é a doença que está mal controlada. E com o argumentado terapêutico que hoje existe, o médico tem a obrigação, na maioria dos casos, de pôr o dente. Então ficamos muito contentes de saber que há novidades, que vocês estão a mexer, que assim é que deve ser, iniciativas da sociedade civil e daqueles que têm, de facto, aqui a cabeça, a vivência direta de um problema. Um aplauso para todos, muito obrigada. Muito obrigado. E temos que falar das coisas, acabar com os tabus, por muito que a conversa possa parecer, isto não tem nada a ver connosco. Há muita gente, há milhares de pessoas, eu tenho que ir com ele porque ele manda em mim, já perceberam? Ele tem a mania que é a cabeça de casal. Muito obrigado. Mais um aplauso para os nossos convidados.